Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos turbeis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando Jesus proferiu essas palavras no capítulo 24 de Mateus, ele não estava fazendo poesia. Estava entregando um mapa de uma humanidade que chegaria a um ponto onde o colapso deixaria de ser hipótese. Olhe para o mundo neste exato momento. Nações se rearmando em ritmo que não se via desde a Segunda Guerra. Rotas comerciais controladas por quem tem mais mísseis do que disposição para negociar. Ameaças nucleares saindo dos bastidores para discursos oficiais, como se o impensável tivesse perdido o pudor de se mostrar. Isso não é instabilidade passageira. É uma reorganização profunda da ordem global. E é exatamente para momentos assim que a Bíblia levantou uma figura específica. Não o sacerdote no templo, não o rei no trono, a sentinela no muro. Ezequiel estava entre os exilados à beira do rio Quebar, quando Deus lhe entregou essa função. Não era uma posição de prestígio, era uma posição de responsabilidade solitária, pesada, sem aplauso. O sacerdote serve dentro dos muros, o rei governa ao centro da cidade. A sentinela fica do lado de fora, no escuro, olhando para onde ninguém quer olhar. No capítulo 33 do livro de Ezequiel, Deus deixou o peso disso absolutamente claro. Se a sentinela vê a espada se aproximar e não toca a trombeta, o sangue de quem morrer cai sobre ela. Não é figura de linguagem, é responsabilidade com nome, com medida e com consequência real. A sentinela não inventa o perigo. Ela o vê antes porque está no lugar certo, olhando na direção que os outros evitam. E há uma diferença brutal entre o cristão anestesiado e o cristão histérico. O primeiro fecha os olhos e chama isso de fé. O segundo grita o fim do mundo a cada manchete e chama isso de discernimento. A sentinela não é nenhum dos dois. Ela observa, ela compara, ela avisa e depois deixa a trombeta falar. Essa distinção importa mais do que parece, porque nos dias de hoje, a linha entre alerta legítimo e pânico fabricado nunca foi tão fácil de cruzar. O excesso de informação sem estrutura fragmentou a atenção de uma geração inteira. Uma guerra começa antes da anterior terminar. Um acordo é firmado enquanto o outro desmorona ao lado. E no meio desse ruído constante, o discernimento genuíno virou raridade. É por isso que a posição da sentinela exige mais do que coragem, exige critério. Ezequiel não foi escolhido por ser o mais eloquente entre os exilados. Foi escolhido porque não desviava o olhar quando o horizonte ficava feio. Essa recusa de virar o rosto é a marca do discernimento que atravessa séculos. Há padrões se formando no mundo de hoje que não pertencem apenas à análise geopolítica. Pertencem a uma narrativa escrita por profetas que nunca conheceram o nome dos países modernos e que ainda assim descreveram movimentos que hoje soam desconfortavelmente familiares. Não é encaixe forçado, é o desconforto de quem lê um texto antigo e reconhece o presente dentro dele. Rotas que sustentam a economia global passaram a ser controladas por quem tem mais mísseis do que diplomacia. É uma cidade pequena no Oriente Médio, continua arrastando potências inteiras para dentro das suas decisões, como se existisse uma força gravitacional invisível ao redor dela. E o mais perturbador não é a intensidade dos eventos isolados, é a velocidade com que estão convergindo ao mesmo tempo. A fé que a sentinela carrega não é a fé que fecha os olhos para o que assusta. É a fé que olha direto para o que incomoda e ainda assim não perde o norte. Essa é a única fé que serve para tempos assim.
Do alto do muro, certas coisas ficam visíveis, que do chão nunca se enxergam. E o que está se tornando visível agora é um conjunto de movimentos que a história humana nunca havia reunido simultaneamente, com essa velocidade e com essa convergência. O perigo não está vindo de um único lugar. Está vindo de vários ao mesmo tempo, como braços de uma mesma pressão, fechando de direções diferentes. A trombeta não existe para causar desespero. Existe para que ninguém seja pego dormindo quando o muro importa mais do que nunca. E a pergunta que fica suspensa depois de tudo isso é direta. O que exatamente a sentinela está enxergando no horizonte agora? Há uma visão no livro de Ezequiel que durante séculos pareceu impossível de ser levada ao pé da letra. Um exército imenso descendo do norte em direção a Israel, liderado por uma potência chamada Gog, da terra de Magog, acompanhada por Pérsia, aliadas do Oriente, todos convergindo sobre o mesmo ponto. Por séculos, intérpretes sérios debateram se aquilo era simbólico demais para ser literal. Hoje, esse debate ficou muito mais difícil de sustentar, porque o que Ezequiel descreveu no capítulo 38 do seu livro não era apenas uma guerra, era uma coalizão. E coalizões precisam de tempo, de interesse comum e de um inimigo compartilhado para se formar. O tempo passou, o interesse surgiu, e o inimigo para esses blocos tem nome e endereço. A Rússia e o Irã não são aliados por acidente ou por simpatia ideológica superficial. São parceiros estratégicos que trocam tecnologia de destruição com uma naturalidade que até poucos anos atrás seria impensável entre eles. Drones iranianos caindo sobre cidades ucranianas. Mísseis balísticos persas sendo calibrados com dados russos. Instrutores de um lado treinando operadores do outro. Essa transferência militar direta entre Moscou e Teherã é a espinha dorsal do que Ezequiel chamou de Aliança do Norte com a Pérsia. E o texto bíblico usa exatamente esse nome, Pérsia, o nome histórico do Irã, o mesmo território, a mesma civilização, agora sob outro governo, mas com a mesma posição geográfica e o mesmo papel no tabuleiro. Não é coincidência de nome, é continuidade de destino. A guerra na Ucrânia funcionou como acelerador desse processo. Ela forçou a Rússia a buscar fornecedores de armamentos fora do circuito ocidental, e o Irã se apresentou como parceiro disposto, capaz e motivado. Em troca, Teherã ganhou proteção diplomática em fóruns internacionais, acesso a tecnologias que seu programa militar não conseguiria desenvolver sozinho e o respaldo de uma potência nuclear nas suas apostas regionais. O resultado dessa troca não ficou no papel. Está sendo testado em campo em tempo real, com baixas reais e destruição rastreável. Enquanto isso, a Europa observa e rearmeia às pressas, consciente de que décadas de acomodação deixaram um vácuo de defesa que agora precisa ser preenchido com urgência. A OTAN, que por anos funcionou como garantia automática, começou a ser questionada internamente sobre seus limites e seus compromissos reais. E esse questionamento não passou despercebido pelos blocos que crescem do outro lado. O capítulo 38 de Ezequiel descreve Gog como alguém que formou um plano e desceu com um propósito claro sobre Israel. O texto não diz que foi impulso, diz que foi estratégia, e estratégias do nível que o profeta descreve não se montam em semanas, levam anos de aproximação, de teste de confiança, de alinhamento de objetivos. O que se vê hoje entre os blocos do norte e do leste é exatamente esse processo em curso, não no início, mas em fase avançada. Há outro detalhe que o profeta inclui e que costuma passar despercebido na leitura rápida. Ele menciona nações que ficam de fora do conflito direto, que perguntam à coalizão invasora: vieste para tomar o despojo? Como se a presença desse exército fosse esperada por uns e tolerada por outros.
Em Ezequiel, capítulo 38, versículo 13, essas nações não intervêm, apenas observam e questionam. Essa imagem de espectadores passivos diante de uma mobilização de escala global tem uma familiaridade incômoda com o que se vê hoje em vários fóruns internacionais. Declarações, preocupações, reuniões de emergência, mas nenhuma força real de contenção. O tabuleiro que Ezequiel descreveu não é uma guerra entre duas nações por faixa de terra. É uma convergência de blocos com histórias distintas, motivações distintas e línguas distintas, unidos por um objetivo que o profeta identificou milênios antes de qualquer um desses países existir no formato atual. E o mais perturbador não é que isso esteja acontecendo, é que está acontecendo exatamente onde Ezequiel disse que aconteceria, com os atores que ele nomeou, movendo-se na direção que ele apontou. O tabuleiro não está sendo montado, ele já está montado. As peças estão posicionadas com uma precisão que desconforta qualquer leitura superficial. E o mais perturbador não é o tamanho dos exércitos, nem o alcance das alianças. É que toda essa mobilização converge sobre um ponto que, no mapa físico, não justifica nada disso. Existe um trecho de água com menos de 60 quilômetros de largura no ponto mais estreito. De um lado, as costas do Irã. Do outro, os Emirados Árabes. E pelo meio, cerca de 20% de todo o petróleo que o mundo consome passa diariamente em navios lentos e completamente expostos. O Estreito de Hormuz não aparece nos mapas proféticos com esse nome, mas a imagem que Jesus usou em Lucas 21, versículo 25, para descrever o tempo do fim, fala de nações em angústia, sem saída, transtornadas pelo bramido do mar e das ondas. A palavra grega usada ali para angústia carrega o sentido de aperto, de pressão por todos os lados, de algo que aperta e não afrouxa. Um corredor de 60 quilômetros controlado por quem tem drones de alcance suficiente para atingir qualquer navio dentro dele é literalmente um ponto de aperto global. Quando o tráfego nesse estreito trava, o efeito não fica no Oriente Médio. Chega a bomba de gasolina na América do Sul. Sobe no preço do plástico na Europa. Paralisa fábricas no Sudeste Asiático que dependem de energia importada. O mundo moderno foi construído sobre a premissa de que esses corredores sempre estariam abertos. Essa premissa está sendo testada com uma seriedade que os mercados ainda tentam precificar e os governos ainda tentam disfarçar. O que aconteceu nos últimos tempos no Golfo Pérsico não foi uma série de incidentes isolados. Foi a demonstração deliberada de que um ator regional com capacidade tecnológica limitada pode paralisar, mesmo que temporariamente, o sistema nervoso da economia global. Drones de baixo custo atacando navios de alto valor, embarcações parando ou desviando por centenas de quilômetros para evitar o estreito. Petroleiros que normalmente cruzam aquela faixa de água sem hesitar começaram a pedir escolta, a mudar de rota, a aguardar janelas de segurança que às vezes não chegavam. O embaixador de Israel na ONU disse publicamente que em pouco tempo seria mais difícil para o Irã continuar usando esse corredor como instrumento de pressão. Mas a declaração em si já revela o tamanho do problema. O fato de que um representante diplomático precisou dizer isso indica que a interrupção já estava acontecendo em escala suficiente para exigir resposta formal. A angústia das nações que Jesus descreveu não é uma imagem de fim de mundo cinematográfico com céu rasgado e montanhas caindo. É uma pressão sistêmica, acumulada, sem ponto de alívio visível, que força governos, mercados e populações inteiras a tomar decisões sob coerção constante. Hormuz é o nome moderno dessa pressão, não porque seja o único ponto vulnerável, mas porque é o mais visível, o mais imediato e o mais carregado de consequência para o maior número de pessoas ao mesmo tempo.
Há outro detalhe que raramente aparece nas análises de segurança, mas que está completamente presente na moldura profética. A instabilidade nesse corredor não surgiu de um único conflito bilateral. Ela é produto de um conjunto de tensões que se alimentam mutuamente. A guerra em Gaza pressionando o Líbano pressionando o norte de Israel, Israel respondendo ao sul do Irã, o Irã ativando o estreito como válvula de represália, e o Golfo inteiro sendo forçado a escolher um lado que preferia não escolher. É uma cadeia. E cada elo puxa o seguinte. O que isso tem a ver com profecia não é uma questão de encaixe forçado entre versículo e manchete. É que a Bíblia descreveu uma condição específica do tempo do fim. Nações sem saída, pressionadas de todos os lados, incapazes de estabilizar o que desestabilizou. E a característica mais marcante desse momento no Estreito de Hormuz é exatamente essa. Nenhuma das potências envolvidas tem uma solução limpa. Os Estados Unidos têm presença naval na região, mas envolvimento direto tem custo político interno que nenhuma administração quer pagar integralmente. A Europa depende energeticamente da estabilidade do corredor, mas não tem capacidade militar autônoma para garantir essa estabilidade por conta própria. E o Irã sabe disso, usa esse conhecimento com precisão. O bramido que Jesus descreveu não precisa de oceanos revoltos para ser real. Às vezes, ele tem a forma de um corredor estreito, de navios parados e de governos que percebem, tarde demais, que construíram o mundo inteiro sobre fundações que cabem dentro de 60 quilômetros. E enquanto esse aperto crescia no ocidente do mapa, algo muito mais antigo começava a mostrar sinais no Oriente que ninguém esperava ver tão cedo. Tiro um mapa do Oriente Médio e procuro Jerusalém. Ela está lá, pequena, encravada entre o mar Mediterrâneo e o deserto, sem petróleo embaixo do solo, sem rio navegável cortando seu território, sem porto de águas profundas, sem nenhuma das vantagens geográficas que normalmente explicam por que uma cidade importa para o mundo. E ainda assim, neste exato momento, os principais líderes militares do planeta acordam pensando nela. Zacarias escreveu algo que, lido com atenção, soa menos como profecia religiosa e mais como descrição precisa de um fenômeno que a geopolítica moderna ainda não conseguiu explicar direito. No capítulo 12, versículo 3 do livro de Zacarias, ele diz que Jerusalém será uma pedra pesada para todos os povos e que todos os que tentarem movê-la serão em pedaços despedaçados, ainda que todas as nações da terra se ajuntem contra ela. Pedra pesada. Não pedra sagrada, não pedra intocável. Pedra pesada. A imagem é de algo que machuca quem tenta carregar, que fere quem tenta remover, que resiste não por ser leve, mas por ter um peso que vai além da física. Toda grande potência que tentou resolver Jerusalém, como se resolve um problema diplomático comum, saiu do processo mais confusa do que entrou. A ONU já votou sobre o status de Jerusalém mais vezes do que sobre qualquer outro território no planeta. Acordos foram firmados, depois rasgados. Embaixadas foram prometidas, depois suspensas. Planos de paz foram lançados com pompa e enterrados sem cerimônia. Não porque os diplomatas sejam incompetentes, mas porque há algo naquela cidade que recusa ser tratada como variável negociável. A guerra que escalou nos últimos anos entre Israel e o bloco liderado pelo Irã não é uma disputa por fronteiras no sentido convencional. É uma disputa sobre quem tem o direito de existir naquele ponto específico do mapa. E esse tipo de disputa não tem solução em mesa de negociação. Quando os mísseis iranianos cruzaram o espaço aéreo em direção a Israel, cidades do Golfo entraram em alerta. Embaixadas americanas em países vizinhos suspenderam operações.
A OTAN abateu um projétil que seguia além das fronteiras previstas. Tudo isso por causa de tensões que tem Jerusalém no centro. Uma cidade que não tem 2 milhões de habitantes movimentou o aparato de segurança de potências com arsenais nucleares. Isso não se explica por interesse econômico. Não se explica por estratégia de recursos naturais. Tem um peso que escapa das categorias normais de análise. O profeta Zacarias escreveu no século V a.C., num momento em que Jerusalém estava em ruínas, recém-reconstruída depois do exílio babilônico, frágil, sem muralhas completas, sem rei, sem relevância imperial. E mesmo assim, ele descreveu uma cidade que todas as nações tentariam mover e nenhuma conseguiria. Não havia razão geopolítica para fazer essa afirmação naquele contexto. Nenhum analista racional de sua época teria apostado que aquela cidade reconstituída viraria o epicentro das tensões globais do futuro. E ainda assim, é exatamente isso que aconteceu. Há um padrão que atravessa a história toda, vez que uma potência decide que Jerusalém precisa ser resolvida nos seus próprios termos. Os babilônios a destruíram e desapareceram como império em menos de 1 século. Os romanos a arrasaram e viram seu próprio império rachar de dentro para fora nas gerações seguintes. O século XX foi marcado por promessas e mandatos sobre aquele território que geraram mais conflito do que estabilidade. A pedra não quebra quem a toca. Ela despedaça quem tenta carregá-la como se fosse sua. O que está acontecendo hoje ao redor de Israel não é diferente em natureza do que aconteceu antes. É diferente em escala. O número de atores envolvidos, a tecnologia usada, a velocidade com que decisões tomadas em Teherã ou em Moscou chegam como consequência sobre Tel Aviv ou sobre o Golfo. Tudo isso é inédito em termos de velocidade e alcance. Mas a dinâmica central é a mesma que Zacarias descreveu. Nações convergindo, tentando resolver, saindo machucadas. E o mundo inteiro continua tropeçando na mesma pedra, como se cada geração precisasse aprender por conta própria que ela não se move. O que nenhuma análise geopolítica consegue responder satisfatoriamente é por quê. Porque essa cidade específica, nesse ponto específico do mapa, continua tendo esse efeito sobre o comportamento das nações, independentemente de quem governa, independentemente do século, independentemente da tecnologia disponível. A resposta que a Bíblia oferece não é geográfica, não é estratégica, é de outra ordem completamente. E essa outra ordem começa a fazer mais sentido quando se percebe que os mesmos textos que descreveram Jerusalém como pedra pesada também descreveram, com detalhe perturbador, o que viria se movendo em direção a ela pelos flancos do mapa. O Eufrates nasceu nas montanhas da Turquia, desceu pelo norte da Síria, cortou o Iraque de cima a baixo e desaguou no Golfo Pérsico por milhares de anos com uma regularidade que civilizações inteiras construíram suas vidas ao redor. Babilônia foi erguida às suas margens. Ur, a cidade de Abraão, dependia das suas cheias sazonais. Os assírios mediram fronteiras usando seu leito como linha natural. Durante milênios, o Eufrates não era apenas um rio, era o limite entre mundos. E esse limite está desaparecendo. Não de forma dramática, não em uma única seca catastrófica que os noticiários cobrem por uma semana e esquecem. Está sumindo de forma lenta, consistente e documentada, com o volume de água caindo décadas após décadas, o leito encolhendo em pontos que antes eram profundos demais para vadiação, aldeias ribeirinhas sendo abandonadas porque a agricultura que sustentou famílias por gerações não sobrevive mais ao que restou do rio. O Apocalipse de João, no capítulo 16, versículo 12, descreve um anjo derramando sua taça sobre o grande rio Eufrates e a água dele secando para preparar o caminho para os reis do Oriente. João escreveu isso no final do 1º século, numa ilha grega em exílio,
Ele nunca pisou no Eufrates, nunca viu seus campos alagados na primavera, nunca atravessou suas pontes ou pescou em suas margens. E mesmo assim, descreveu sua seca como portal, como remoção deliberada de uma barreira que separava dois mundos. A pergunta honesta que esse texto coloca não é se o Eufrates vai secar completamente. É o que acontece com o Oriente quando a barreira que historicamente o separava do Ocidente deixa de existir como obstáculo real. A China anunciou aumento significativo no orçamento de defesa, com projeção de modernização militar completa até 2035. Não é apenas gasto. É um programa estruturado de projeção de poder que inclui capacidade de operação em teatros distantes do território chinês. Ao mesmo tempo, a presença estratégica de Pequim no Oriente Médio cresceu de forma que seria impensável 2 décadas atrás, com acordos de infraestrutura, bases logísticas e influência diplomática em países que antes orbitavam exclusivamente em torno de Washington. O Oriente não está apenas se armando, está se reposicionando geograficamente. E o Eufrates, que por tanto tempo foi a fronteira natural entre o mundo mediterrâneo e o mundo asiático, perdeu boa parte da sua capacidade de ser essa fronteira na prática. Na Síria, o rio se tornou nos últimos anos uma linha de contato real entre zonas de poder rivais. De um lado, forças apoiadas pelo Ocidente. Do outro, zonas de influência que gravitam em torno de Moscou e Teherã. O que era barreira geográfica virou linha de frente política, com o próprio leito do rio marcando divisões que os diplomatas ainda estão tentando nomear. João viu o rio secando como condição, não como desastre. Ele não descreveu a seca como tragédia ambiental. Descreveu como preparação, como o ambiente sendo arranjado para que algo pudesse avançar. Esse detalhe muda completamente a leitura. Porque quando se observa a combinação entre a redução hídrica real do Eufrates e o reposicionamento estratégico das potências asiáticas em direção ao Oriente Médio, a imagem que emerge não é de coincidência, é de convergência. 2 linhas que partem de pontos diferentes, uma geográfica e outra geopolítica, chegando ao mesmo lugar ao mesmo tempo. A tradição interpretativa cristã sempre se dividiu sobre como ler o capítulo 16 do Apocalipse. Há quem defenda a leitura estritamente simbólica, há quem insista no literal, mas há um terceiro caminho que raramente é explorado, o de que certas profecias operam nos 2 registros simultaneamente, com o evento físico sendo real e o significado espiritual sendo igualmente real, sem que um cancele o outro. O Eufrates está secando. Isso é verificável, documentado, mensurável. O Oriente está avançando em poder e alcance geográfico. Isso também é verificável, com orçamentos publicados e acordos assinados. E a barreira que separava esses 2 mundos, seja ela hídrica, seja ela política, está se tornando cada vez mais porosa. O que João descreveu como preparo para os reis do Oriente não precisa de interpretação forçada para fazer sentido. Precisa apenas de olhos dispostos a ver o que está diante deles, sem filtrar pelo que seria conveniente que não estivesse acontecendo. A fronteira está sumindo. E quando fronteiras desaparecem, o que estava contido começa a se mover. Mas há algo que precede qualquer movimento de exércitos, qualquer avanço de poder, qualquer reorganização de forças no mapa. Há arma. E a forma como a destruição foi descrita por um profeta que nunca viu nada parecido com o que o século 21 colocou nas mãos dos homens, guarda um detalhe que muito poucos param para examinar com seriedade. Zacarias era um sacerdote que profetizava em Jerusalém reconstruída, numa cidade que ainda cheirava a entulho e esperança misturados. Ele não tinha vocabulário para o que viu. Nenhum homem do século V a.C. teria.
E ainda assim, ele descreveu no capítulo 14, versículo 12 do livro de Zacarias, uma praga que cairia sobre os povos que guerreassem contra Jerusalém. A carne apodrecendo enquanto o homem ainda está de pé, os olhos se consumindo nas órbitas, a língua se desfazendo na boca. Leia de novo devagar. A carne apodrecendo enquanto o corpo ainda está erguido, não depois da morte. Durante o processo de dissolução começando antes do colapso físico. Qualquer físico nuclear que leia essa descrição sem saber a fonte vai reconhecer o quadro clínico. É o que a radiação ionizante de alta intensidade faz ao tecido humano exposto sem proteção a determinada distância de uma detonação térmica. O corpo continua de pé por alguns segundos, enquanto os sistemas internos já entraram em colapso irreversível. Os olhos, por serem extremamente sensíveis à radiação, são frequentemente os primeiros órgãos a mostrar dano visível. A mucosa da boca e da garganta, por sua vascularização intensa, responde à exposição de forma igualmente rápida e devastadora. Zacarias não estava descrevendo uma praga bíblica convencional. As pragas do Egito tinham lógica reconhecível para o mundo antigo. Gafanhotos, escuridão, morte de primogênitos. O que ele descreveu em Zacarias 14 não tem paralelo em nenhuma experiência humana anterior ao século XX. Não existe doença natural que dissolva simultaneamente carne, olhos e língua, enquanto o indivíduo permanece erguido. Não existe veneno conhecido do mundo antigo com essa cinética de ação. A única categoria de evento que produz exatamente esse conjunto de efeitos, nessa sequência e nesse ritmo, é a exposição à radiação de alta energia em determinado raio de uma explosão nuclear ou termonuclear. A questão que isso levanta não é simples e merece ser tratada sem pressa. Não se trata de afirmar que Zacarias previu a bomba atômica com precisão técnica. Trata-se de reconhecer que ele descreveu algo que nenhum ser humano da sua época poderia ter inventado, porque o fenômeno que sua descrição corresponde não existia como experiência humana até 1945. Um profeta que inventa descrições dramáticas de destruição normalmente recorre ao arsenal do que já conhece: fogo, espada, fome, peste, animais selvagens. O catálogo do horror antigo é vasto, mas tem limites. Nenhum desses limites inclui dissolução simultânea de tecidos moles enquanto o corpo permanece em pé. Há um princípio interpretativo sério que os estudiosos chamam de acomodação linguística. A ideia de que quando Deus revela algo a um profeta, a visão é real, mas a linguagem usada para descrevê-la é necessariamente a do profeta, com os limites do seu vocabulário e da sua experiência. João descreve bestas no Apocalipse porque não tem palavras para sistemas de governo totalitário. Daniel descreve metais em estátuas porque não tem vocabulário para impérios sucessivos de naturezas distintas. E Zacarias descreve uma praga que consome o corpo de dentro para fora, de forma simultânea e irreversível, porque não tem como nomear o que está vendo. Mas a descrição sobreviveu, e sobreviveu com detalhe suficiente para que no século XXI alguém possa lê-la e reconhecer o quadro clínico sem precisar de muito esforço de imaginação. O ambiente geopolítico atual torna essa leitura ainda mais difícil de ignorar. A escalada no Oriente Médio entre Israel e o bloco iraniano chegou a um nível em que linguagem nuclear voltou a circular em discursos que antes evitavam esse território com cuidado. A Coreia do Norte realizou novos testes supervisionados pelo próprio Kim Jong-un, com exibição de capacidade que vai além da intimidação retórica. Potências que possuem arsenal atômico estão envolvidas direta ou indiretamente em conflitos regionais que poderiam escalar por acidentes de cálculo, tanto quanto por intenção deliberada.
O limiar entre conflito convencional e uso de arma não convencional nunca esteve tão presente nas análises de segurança internacional quanto está neste período. Isso não significa que o uso seja iminente. Significa que a distância entre o texto de Zacarias e o noticiário de defesa encolheu de uma forma que gerações anteriores de leitores desse profeta simplesmente não experimentaram. Há algo profundamente perturbador em ler uma descrição de 2.500 anos atrás e perceber que a ciência moderna consegue explicar o mecanismo físico por trás dela. Não porque isso prove qualquer coisa de forma conclusiva, mas porque revela que certas visões proféticas carregavam uma especificidade que só o tempo tornaria legível, como se fossem escritas num idioma que ainda precisava ser inventado para ser compreendido. E se Zacarias descreveu o instrumento com esse nível de detalhe involuntário, a pergunta que naturalmente se forma é sobre o que mais foi descrito com a mesma precisão que ainda não aprendemos a ler direito. Porque há outra visão, escrita por outro profeta em outro século, que descreve não o efeito da destruição, mas o próprio instrumento dela em movimento, com som, com forma, com comportamento. E essa descrição é ainda mais estranha de ler do que a de Zacarias. Antes de avançarmos para essa visão, um instante. Se este conteúdo tem fortalecido sua fé e ampliado sua compreensão da palavra, aproveite agora para apoiar o canal. Curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com quem também precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se para não perder os próximos estudos. E se desejar sustentar diretamente este trabalho, clique no botão Valeu demais. Contribua com qualquer valor ou torne-se membro. Há também materiais na descrição que ajudam a manter este projeto vivo. Agora, volte sua atenção. O som vem antes de qualquer coisa. Um zumbido mecânico, baixo e constante, que não pertence a nenhum animal e não tem a cadência irregular do vento. É uniforme, é intencional. E quando você o identifica, já é tarde demais para entender de onde vem. João estava em Pátimos quando recebeu a visão do capítulo 9 do Apocalipse. Uma ilha rochosa no mar Egeu, sem exércitos, sem batalhas, sem nenhuma referência visual para o que estava prestes a ver. E o que ele viu saindo do poço do abismo não era cavalaria, não era infantaria, não era nada que o vocabulário militar do primeiro século conseguia nomear com precisão. No capítulo 9, versículo 9 do Apocalipse, ele descreve o som daquelas criaturas como o barulho de muitas carruagens e cavalos correndo para a batalha. Mas a comparação é de quem está tentando aproximar o desconhecido do conhecido, porque o que ele descreve em seguida não se comporta como cavalaria nenhuma. Elas se movem em formação, têm algo parecido com coroas. Os rostos lembram homens, mas o conjunto não é humano. Tem cabelos que se movem, dentes que João compara ao ferro, asas que produzem aquele som constante de motor e caudas com ferrões que causam dano sem contato frontal direto. O ferrão não está na frente, está na cauda. O ataque não vem do impacto direto, vem de trás, de longe, de um ângulo que a vítima não cobre. Pense no que João está tentando descrever aqui sem ter palavras para isso. Um enxame de objetos voadores que se movem em coordenação, produzem som mecânico constante, atacam à distância sem contato físico direto, causam dano específico sem destruição total. E operam de forma que parece ter inteligência sem ter forma humana reconhecível. A guerra com drones autônomos em enxame é exatamente isso. Não uma metáfora disso. Não uma aproximação poética disso. É funcionalmente isso, descrito por um homem do primeiro século com as únicas palavras que seu mundo lhe fornecia. O enxame autônomo não ataca como um soldado, não avança em linha como infantaria.
Ele envolve, identifica, seleciona e fere com precisão cirúrgica, enquanto o alvo ainda está tentando entender de onde vem o perigo. O ferrão na cauda, na visão de João, não é decoração simbólica. É a descrição funcional de um sistema de ataque que não opera pela frente, que não anuncia sua direção, que fere antes de ser visto. Nos conflitos mais recentes no Oriente Médio, enxames de drones de baixo custo saturaram sistemas de defesa antiaérea desenvolvidos para interceptar mísseis balísticos, não para lidar com dezenas de objetos pequenos, rápidos e coordenados, chegando de ângulos múltiplos simultaneamente. Os sistemas de defesa foram construídos para um tipo de guerra. O enxame pertence a outro tipo completamente, e esse descompasso entre o armamento ofensivo e a capacidade defensiva é, em termos militares, exatamente o que João descreve quando fala em criaturas que não podem ser mortas pelos homens durante aquele período específico. Elas ferem, causam sofrimento, mas não são eliminadas pelo esforço convencional de quem tenta se defender. Há outro detalhe na visão que raramente recebe atenção suficiente. João diz que essas criaturas têm um rei sobre elas, um anjo do abismo. A guerra com drones autônomos em enxame não opera sem comando central. Há um sistema de controle, um protocolo de coordenação, uma inteligência que dirige o movimento do conjunto. O enxame não é caos, é ordem aplicada de forma que parece caos para quem está embaixo dele. João capturou essa distinção. Ele não viu anarquia, viu organização com aparência de anarquia. A guerra híbrida do presente funciona precisamente assim, assimétrica na superfície, coordenada na estrutura, psicológica no efeito. O barulho de motor que precede o ataque de drone não é apenas físico, é psicológico. Populações inteiras em zonas de conflito relatam que o som constante de drones sobrevoando, mesmo sem ataque imediato, produz um estado de tensão crônica que nenhuma outra arma convencional replica da mesma forma. O ferrão está sempre presente, mesmo quando não é usado. A ameaça opera continuamente. João descreveu isso, não como análise militar, como visão, como imagem que ele registrou com o que tinha disponível para registrar. E o que ele tinha disponível era uma mente de pescador e teólogo do primeiro século tentando dar forma a algo que pertencia a outro mundo. Seja o mundo espiritual da visão, seja o mundo tecnológico do futuro, ou os dois ao mesmo tempo. A pergunta que isso deixa não é se João estava descrevendo drones. É mais profunda do que isso. É a pergunta sobre quantas outras imagens proféticas estão esperando o momento histórico certo para se tornarem legíveis, como textos escritos em tinta invisível que só aparece quando aquecida. E há pelo menos uma parte do mapa profético que nunca precisou de tecnologia nova para ser perturbadora. Ela incomoda não pelo que descreve, mas pelo que omite. Porque quando se olha para o quadro completo do que os profetas desenharam sobre o desfecho da história, há uma ausência no centro do mapa que nenhuma análise séria consegue ignorar por muito tempo. Abra qualquer atlas de potências militares do mundo hoje. Os Estados Unidos têm o maior orçamento de defesa do planeta, com bases em mais de 70 países, frotas navais em todos os oceanos e capacidade de projeção de força em qualquer ponto do globo em questão de horas. A Europa, reunida sob o guarda-chuva da OTAN, representa o segundo maior bloco militar integrado da história humana. Juntos, o Ocidente domina o presente com uma concentração de poder que nenhuma civilização anterior chegou perto de reunir. Agora abra os textos proféticos que descrevem o desfecho da história. Procure os Estados Unidos. Procure a Europa. Procure qualquer potência que reconheçamos como Ocidente dominante. A ausência que você vai encontrar não é pequena.
é proporcional ao poder que essas nações têm hoje, e o silêncio ao redor dela é ensurdecedor. Ezequiel 38 descreve a coalizão que marcha sobre Israel, com detalhes de nomes, direções e motivações. Identifica o norte, identifica a Pérsia, identifica aliados do Oriente e menciona no versículo 13 nações que ficam de fora observando, que perguntam à coalizão se veio apenas para tomar despojo. Essas nações, que apenas assistem e questionam, são descritas sem poder de intervenção real. Não são aliadas de Israel no confronto, não são parte da coalizão invasora, são espectadoras com voz e sem ação. Alguns intérpretes identificam nessas nações referências a territórios que correspondem geograficamente a partes da Europa e do mundo ocidental. Se essa leitura estiver correta, o Ocidente no desfecho profético não é protagonista, é testemunha. Isso coloca uma pergunta que desconforta qualquer análise honesta. O que acontece entre hoje e aquele momento para que a maior concentração de poder militar da história se torne um observador sem capacidade de intervenção decisiva? As possibilidades são várias e nenhuma delas é confortável. A primeira é fragmentação interna. Os Estados Unidos vivem um nível de polarização política que já afetou a capacidade de resposta coordenada em crises anteriores. Decisões de política externa, que antes eram consenso bipartidário, viraram campo de disputa eleitoral, com aliados históricos tendo que recalcular a confiabilidade de compromissos que antes eram automáticos. A segunda possibilidade é transferência gradual de soberania para estruturas supranacionais que ainda não têm o peso militar para substituir o que absorveram. A Europa vem construindo estruturas de defesa integrada, mas a velocidade dessa integração não acompanha a velocidade com que a dependência americana está sendo questionada. O resultado é um vácuo entre o que foi e o que ainda não chegou. A terceira possibilidade é a mais perturbadora de todas: que o Ocidente simplesmente não esteja no centro do desfecho, porque o desfecho não acontece no território onde o Ocidente é forte. Acontece num ponto específico do mapa, onde o poder americano e europeu sempre foi projetado, nunca enraizado. E projeção de força tem limites que o enraizamento não tem. Os Estados Unidos estão diretamente envolvidos na escalada atual contra o Irã ao lado de Israel. A Europa gasta mais com defesa hoje do que em qualquer momento desde o fim da Guerra Fria, pressionada pela Ucrânia e pela percepção crescente de que a proteção automática da OTAN não pode mais ser assumida como garantida. A presença ocidental real no tabuleiro, a comprometimento diplomático, militar e financeiro. E ainda assim, quando o texto profético projeta o momento de maior pressão sobre Israel, o Ocidente não aparece como força de contenção efetiva. Essa tensão entre o presente e a moldura profética não tem resolução simples. Pode ser que o mapa ainda mude muito mais do que imaginamos antes que qualquer desfecho se aproxime. Pode ser que as potências que dominam o presente não dominem o momento que os profetas descreveram. Pode ser que eventos ainda não ocorridos alterem radicalmente o equilíbrio de poder de formas que nenhuma análise atual consegue prever com precisão. O que é difícil de ignorar é a estrutura da ausência em si. Não é que o Ocidente seja mencionado e colocado em papel secundário. É que, para o nível de poder que representa hoje, a menção é desproporcional ao peso real. E ausências desproporcionais em textos proféticos raramente são acidente. Elas costumam ser o tipo de detalhe que só faz sentido retroativamente, quando o evento já aconteceu e o leitor olha para trás e percebe que o texto estava certo de uma forma que ninguém havia calculado direito antes. O silêncio sobre o Ocidente não é a parte mais assustadora do quadro profético. A parte mais assustadora é que esse silêncio
convive com descrições extremamente detalhadas de tudo ao redor. Os atores do norte são nomeados. Os do leste têm seu avanço descrito. A cidade central tem sua resistência documentada. Tudo tem forma, direção e desfecho nos textos. Tudo, exceto o bloco que hoje se considera o árbitro do mundo. E diante de tudo que foi revelado até aqui, coalizões formadas, corredores pressionados, barreiras desaparecendo, armas que profetas descreveram sem vocabulário para isso, há uma tentação que precisa ser nomeada com cuidado. A tentação de transformar tudo isso em combustível para o pânico. É o erro mais comum, e a Bíblia já o respondeu com uma clareza que merece atenção total. Jesus sabia o que a informação em excesso faz com a mente humana. No capítulo 24 de Mateus, antes de descrever qualquer sinal, ele deu uma instrução que a maioria das pessoas que estudam profecia bíblica lê rápido demais para absorver de verdade. Vede que não vos turbeis. Não foi um conselho gentil de encerramento. Foi uma ordem direta, colocada deliberadamente antes de tudo o que viria a seguir. Como se Jesus soubesse que a lista de sinais que estava prestes a dar seria, nas mãos erradas, mais destruidora do que os próprios eventos que ela descrevia. Guerras, rumores de guerras, nações se levantando contra nações, fomes, terremotos em vários lugares, perseguições, falsos profetas, o amor de muitos esfriando. Cada item dessa lista, lido isoladamente, parece o fim do mundo. Lido junto com a instrução que vem antes, muda completamente de natureza. Jesus chamou tudo isso de o princípio das dores. A palavra grega usada ali é a mesma usada para as contrações do parto. Não é a dor do fim. É a dor que anuncia que algo está chegando. E quem já acompanhou um parto de perto sabe uma coisa que a imagem captura com precisão brutal. As contrações aumentam de intensidade conforme o nascimento se aproxima. Mas nenhuma contração isolada é o nascimento em si. Confundir a contração com o parto é o erro que paralisa. A mulher que entra em colapso na primeira contração não chega ao momento decisivo com energia para o que realmente importa. O espectador que entra em pânico a cada sinal não desenvolve o discernimento necessário para reconhecer quando o desfecho de fato se aproximar. Olhe para o que está acontecendo no mundo com essa lente e a leitura muda completamente. A escalada no Oriente Médio é real. A guerra prolongada na Ucrânia é real. O rearmamento acelerado de potências que deveriam estar em fase de distensão é real. Nada disso foi exagerado ou fabricado ao longo desses capítulos, mas real não significa final, intenso não significa consumado. A Bíblia tem um vocabulário específico para o fim consumado, e esse vocabulário ainda não foi acionado em sua plenitude. Há eventos que os profetas descrevem com marcadores tão específicos que, quando ocorrerem, não vão precisar de interpretação. Serão reconhecíveis sem esforço por qualquer pessoa que tenha lido os textos com atenção. A abominação da desolação que Jesus menciona em Mateus 24 tem um endereço específico e uma natureza específica. O cerco final a Jerusalém, descrito por Zacarias, tem uma escala e uma resolução que não permitem confusão com conflitos anteriores. A intervenção direta descrita no desfecho de Ezequiel 38 não é uma batalha que analistas militares vão cobrir com neutralidade, como cobrem as guerras de hoje. Nenhum desses eventos aconteceu ainda. E confundi-los com o que está em curso agora é exatamente o tipo de erro que desacredita a leitura profética séria e alimenta o sensacionalismo que faz mal tanto à fé quanto à inteligência. O problema do sensacionalismo profético não é apenas teológico, é pastoral. Quando um canal, um pregador ou um livro decreta o fim do mundo com base em cada ciclo de notícias,
e o fim não vem, o que se desgasta não é só a credibilidade de quem fez a declaração. O que se desgasta é a capacidade do ouvinte de levar a sério os sinais reais quando eles se intensificarem de verdade. É o efeito do menino que gritou lobo. Não é que o lobo nunca venha, é que quando vier, ninguém terá mais energia de atenção para reconhecê-lo. A distinção que a Bíblia faz entre sinais e fim consumado não é uma saída pela tangente para evitar comprometimento. É uma estrutura de leitura que protege o crente de dois erros opostos e igualmente perigosos: a cegueira que ignora o que está acontecendo e o pânico que paralisa diante do que ainda não chegou. Os sinais que se acumulam hoje têm peso real. A coalizão que se forma ao norte de Israel tem paralelo profético documentado. A pressão sobre Jerusalém tem escala inédita. A fragilidade dos sistemas globais tem profundidade que gerações anteriores não experimentaram com essa abrangência. Tudo isso merece atenção séria, leitura cuidadosa e posicionamento espiritual consciente. O que não merece é ser transformado em combustível para a ansiedade crônica que consome as pessoas sem produzir nenhum fruto real. Há uma frase no capítulo 21 de Lucas que raramente recebe a ênfase que merece diante de tudo que o precede no texto. Jesus termina a lista de sinais cósmicos, terrestres e políticos com uma instrução que vai na direção completamente oposta ao que o instinto humano esperaria. Não diz, fujam, não diz, escondam-se, não diz, entrem em colapso, diz, levantai as vossas cabeças. Porque a intensificação dos sinais não é o anúncio do desastre para quem entende o que está acontecendo. É o anúncio de que a redenção prometida está se aproximando. E quem chega a esse ponto com a cabeça baixa, curvada pelo peso da ansiedade e do pânico acumulado, perde exatamente o momento para o qual foi chamado a estar de pé. A sentinela não foi colocada no muro para entrar em colapso quando o horizonte ficou difícil. Ela foi colocada lá para continuar de pé quando tudo ao redor estiver cedendo. E o que ela faz com essa postura, o que significa estar de pé nesse momento específico da história, é a pergunta que não cabe ser respondida com teoria. Precisa ser respondida com decisão. Volte à imagem do homem no muro, não o muro de uma cidade qualquer. O muro de uma cidade que o mundo inteiro conhece pelo nome, que profetas descreveram por séculos, que exércitos tentaram controlar por milênios e que ainda hoje arrasta potências inteiras para dentro das suas decisões. Ele está de pé. O horizonte à frente dele está em movimento. Não é a primeira vez que uma geração olha para o mundo e sente que algo maior do que a política e maior do que a economia está se deslocando por baixo de tudo. Mas há algo diferente neste momento que não é sensacionalismo afirmar. A convergência de elementos que os capítulos anteriores revelaram não tem precedente histórico em termos de simultaneidade. Coalizões que os profetas nomearam estão operacionais. A barreira geográfica que separava o Oriente do centro do mapa está encolhendo. A cidade que Zacarias chamou de pedra pesada continua pesada demais para qualquer potência mover. E o Ocidente que domina o presente não aparece com peso proporcional no mapa do desfecho. Tudo isso junto, ao mesmo tempo, pela primeira vez. A sentinela que entende o que está vendo não entra em colapso diante disso. Ela muda de postura. E mudar de postura não é um gesto simbólico. É uma decisão concreta sobre como viver quando o horizonte está carregado. No capítulo 21 de Lucas, depois de descrever sinais no sol, na lua, nas estrelas, nações em angústia e o poder dos céus sendo abalado, Jesus diz algo que contradiz completamente o que o instinto humano esperaria naquele contexto. Quando estas coisas começarem a acontecer, endireitai-vos e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Endireitai-vos,
levantai as cabeças, não é linguagem de sobrevivência, é linguagem de posicionamento. Sobrevivente é quem agacha, esconde, espera passar. Quem levanta a cabeça no meio do caos não está ignorando o que está acontecendo. Está recusando que o peso do que acontece dite a sua postura. Essa distinção é tudo. Porque a fé que os profetas descreveram para o tempo do fim não é uma fé que aguenta quieta num bunker esperando o céu se abrir. É uma fé que permanece de pé, com clareza, com propósito e com a cabeça erguida num momento em que tudo ao redor está cedendo. O chamado da sentinela nunca foi produzir medo, foi produzir vigilância. E vigilância tem uma qualidade específica que a ansiedade não tem. Ela mantém a capacidade de agir. O ansioso está paralisado pelo que pode acontecer. O vigilante está atento ao que está acontecendo, pronto para responder ao que for necessário, quando for necessário. A diferença entre os dois não é de temperamento, é de ancoragem. Quem está ancorado numa narrativa maior do que o noticiário do dia não é sacudido com a mesma violência por cada nova onda de informação. Não porque seja indiferente ao que acontece, mas porque sabe que o que acontece, por mais grave que seja, não é a última palavra. E saber que não é a última palavra muda tudo na forma de atravessar o que está no meio. A vigilância que Jesus descreveu em Lucas 21 não é contemplativa. Ela tem direção, tem destino. Tem o verbo levantar no centro dela. Levantar a cabeça não é um gesto de ingenuidade. É o gesto de quem reconhece que a pressão que aumenta ao redor é sinal de proximidade, não de derrota. As dores de parto mais intensas são as que precedem o nascimento. O agricultor que conhece a terra não entra em pânico quando o céu escurece antes da chuva que os campos precisam. Ele reconhece o padrão. E o reconhecimento do padrão transforma o que parecia ameaça em confirmação. Há uma responsabilidade que vem junto com o entendimento. Quem subiu ao muro e viu o que há para ver, não pode descer e agir como se não tivesse visto nada. A trombeta que Ezequiel mencionou não é decoração da função da sentinela. É a razão de ela existir. O aviso não é para assustar. É para que quem ainda não olhou para o horizonte tenha a chance de fazer isso antes que o momento de decidir passe. E o momento de decidir nunca foi tão claro quanto quando os sinais se acumulam com essa densidade. Não a decisão de prever datas. Não a decisão de montar cenário e calcular cronograma. A decisão de onde se está de pé quando o mundo ao redor perde o chão. Porque quando sistemas desmoronam, quando rotas travam, quando alianças que pareciam sólidas mostram suas fraturas, o que sustenta não é a análise mais precisa nem a preparação mais elaborada. O que sustenta é o fundamento. E o fundamento que os profetas apontaram, de Ezequiel a Zacarias, de Daniel a João em Pátimos, não era geográfico, nem político, nem militar. Era uma pessoa, um nome, uma promessa que atravessou todos os impérios que tentaram enterrá-la e chegou até aqui intacta. A sentinela no muro não está sozinha, nunca esteve. E o horizonte que ela enxerga, por mais carregado que esteja, não termina no caos que se vê no meio do caminho. Termina no que os profetas chamaram de reino, no que Jesus chamou de redenção próxima, no que João viu depois de todas as visões que o perturbaram, um trono firme, uma cidade nova e a declaração de que todas as coisas seriam feitas novas. A sentinela avisou. O que acontece agora depende inteiramente de quem decidiu levantar a cabeça. Coalizões formadas, barreiras desaparecendo. Uma cidade pequena no centro de tudo. Armas que profetas descreveram sem vocabulário para isso. Sinais que se intensificam com uma convergência que nenhuma geração anterior experimentou desta forma. E no meio de tudo isso, uma pergunta que não é geopolítica nem teológica. É pessoal. Você está de pé ou está dormindo?
porque é possível ter assistido a tudo isso, ter reconhecido os padrões, ter sentido o peso do que foi revelado e ainda assim sair daqui do mesmo jeito que entrou, com o coração fechado, com a decisão adiada, com a sensação de que ainda há tempo suficiente para resolver isso depois. A sentinela que passou a noite inteira no muro, que viu tudo, que tocou a trombeta com força, não pode fazer mais nada além disso. O que acontece a seguir depende inteiramente de quem ouviu. No centro de toda essa narrativa profética, por baixo de cada aliança, de cada rio que seca, de cada cidade que o mundo não consegue ignorar, há uma realidade que os profetas apontaram com unanimidade surpreendente. O desfecho da história não termina no caos, termina num rei, e esse rei não chegou pela primeira vez montado em guerra. Chegou num estábulo, cresceu numa cidade pequena, morreu numa cruz que parecia derrota e ressurgiu num domingo que mudou a estrutura do tempo. Jesus Cristo não é o apêndice espiritual de uma análise profética. Ele é o ponto para o qual toda a análise profética aponta. Cada sinal que se cumpre é um passo na direção do momento em que ele voltará. Não como o cordeiro que foi, mas como o rei que é. E a única pergunta que realmente importa diante disso não é quando esse momento vai chegar, é se você está preparado para ele. Com o coração reconciliado com aquele que disse ser o caminho, a verdade e a vida. Se você se afastou, se a distância entre você e Deus foi crescendo em silêncio enquanto a vida passava, este é o momento. Não porque o fim é amanhã, mas porque o hoje é o único tempo que você tem com certeza. Se você quer se reconciliar com Jesus Cristo, se quer começar uma jornada real em direção à salvação eterna, declare isso agora, de onde você está, com as palavras que estão abaixo nos comentários. Me aceita, Senhor Jesus. O Senhor é meu único e suficiente Salvador. E se você já conhece o Senhor, se essa mensagem confirmou o que o Espírito já havia plantado no seu coração, comente amém. Porque cada amém carrega essa mensagem para mais uma pessoa que ainda está dormindo e que precisa ouvir a trombeta antes que o momento passe. Até a próxima. Jesus, you are precious. You are glorious. This is my prayer.